Olá pessoas, tudo bem? Professor Eribe na área e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o advérbio, gente. Advérbio é uma categoria de palavra que tem gerado muita dúvida. Toda vez que meus alunos vão fazer prova de concurso, vão fazer simulados, vão fazer as revisões, estão perguntando aí, diferenciando um tipo de palavra para saber se é um advérbio ou não. Gente, simples, simples. Vamos olhar para cá, vamos entender isso aqui de uma maneira mais direta e já sanar essa dificuldade aí, tá certo, gente? Então vai ficar o seguinte: o que é advérbio? Advérbios são palavras que indicam circunstâncias. Circunstância de quê, Heriberto? Circunstâncias são modos específicos como uma determinada ação acontece. Por isso que os advérbios, eles são modificadores dos verbos, tá? Ou seja, eles acrescentam uma circunstância para um advérbio. Então, se eu digo uma frase como, por exemplo, eu cheguei, é uma frase que está apenas nos dando a seguinte informação, de que alguém, no caso eu, cheguei, certo? Agora, se eu digo eu cheguei cedo, o que foi acrescentado aí na frase? Uma circunstância de tempo, ou seja, foi modificado o sentido do verbo chegar. Então, eu cheguei cedo, existe um acréscimo de um advérbio que agora está expressando a circunstância de tempo, colocando aquele verbo em uma determinado momento específico e não agora somente o fato de ter chegado, mas chegou cedo também, tá? Então, uma coisa que nós vamos entender também sobre advérbio, isso é muito interessante para saber diferenciar advérbio de adjetivos ou de outros tipos de palavras, tá? Que serão, por exemplo, esse aqui, ó. Advérbios são invariáveis, ou seja, eles sempre estarão de uma mesma forma, sempre se apresentarão de uma mesma forma, sempre no singular, sempre na forma neutra, não vai ser masculino nem feminino, tá certo? São palavras que não tem variação em gênero, não tem variação em número, tá certo? Então o que vai acontecer? Os advérbios, eles vão modificar um verbo, mas eles também podem modificar um adjetivo, eles também podem modificar um outro advérbio. Vamos ver isso agora quando falarmos nos exemplos de verbos, e eu vou falar algumas frases que podemos colocar essas palavras mudando o sentido de um adjetivo, mudando o sentido de um outro advérbio, ou mudando o sentido de um próprio verbo. Entenda isso. Vamos lá. Vamos aos exemplos. Lembrando aqui o seguinte, gente, que também vão existir as locuções adverbiais, que têm valor de advérbio. O que é a locução? Sempre que vocês ouvirem essa palavra locução, você vai pensar que existe mais de uma palavra aí que estão juntas num conjunto, funcionando como se fosse um advérbio, nesse caso aqui, das locuções adverbiais. Vamos aos exemplos e nós vamos entender como é que os advérbios modificam as coisas. Então vamos lá. Exemplo de advérbio de tempo. Advérbio de tempo indica, obviamente, uma circunstância de tempo. Então o que vamos falar? Hoje, ontem, amanhã, agora, já. E aqui no final eu coloquei uma locução adverbial. De repente. Duas palavras aí que dão ideia de tempo, certo? Então olha só. Vejam que essas palavras aqui, elas podem modificar um verbo. Então, ele chegou hoje. Ela virá, ela veio ontem. Eles virão amanhã. Agora, eles já chegaram. Observa aqui, ó. Nessa frase que eu falei agora eles já chegaram. O que aconteceu? Esse advérbio, agora, e o advérbio já, indicam o tempo. Um estaria modificando o sentido do outro advérbio, tá certo? De repente, o que está acontecendo? Circunstância de tempo também. Vamos lá. Advérbio de modo. Bem. Bem. Como é que você está? Eu estou bem. Isso é o quê? O modo como você se encontra. Aí eu tenho o quê? Obviamente, um advérbio de modo. O que esse advérbio está expressando para você? Eu estou bem. Esse bem aí está me falando o quê? O modo como eu me encontro. Da mesma forma, o mal. Mas o advérbio de modo indica a maneira como se faz as coisas. Calmamente, rapidamente. E com amor. Olha só, então faça as coisas com amor. Fazer a coisa com amor é o quê? O modo como você está fazendo aquela coisa lá. Então entenda, advérbios de modo são advérbios que indicam a forma como você faz as coisas. É claro que isso aqui são só alguns exemplos, tá? Existem diversos exemplos. Rapidamente, tranquilamente, amorosamente, religiosamente, por exemplo, né? São exemplos de advérbio de modo. Advérbio de lugar, aqui, ali, cá e lá. Ok, são advérbios de lugar também. Em casa é advérbio de lugar? É. Só que aí o que eu tenho? Uma locução adverbial que dá a ideia de lugar.
Então você entenda isso. Primeiro, tempo. Segundo, modo. Terceiro, lugar. Quarto, intensidade. Muito, pouco, demais e bastante. Esse tipo aqui de advérbio de intensidade, desses advérbios aqui, eles são os que normalmente modificam outro advérbio ou um adjetivo. Então, olha só. Esse advérbio muito é um dos que mais modificam adjetivos. Você diga assim, ela é muito linda. Ela é muito linda. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Muito. Vou pegar agora aqui um azulzinho para a gente fazer aqui. Ó. Muito linda. Linda é o quê? Adjetivo. Então, esse muito está intensificando o valor da palavra linda. Ó. Então, aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Tá certo? Ela é linda demais. Esse demais estaria também intensificando o valor da palavra, que é um adjetivo, linda. Também da mesma forma, esse muito, ele modifica o sentido de outro advérbio. Por exemplo, lembra daquela frase que eu falei aqui dos advérbios de modo? Como você está? Eu estou bem. Mas é possível que você diga também, eu estou muito bem. Estar bem é uma coisa, estar muito bem é outra coisa. Então, esse muito também pode modificar o sentido de outro advérbio, de modo, eu estou muito bem, eu estou bem demais, eu estou bastante bem. E aí eu tenho advérbio de modo. Se liga, preste atenção numa coisa, gente, que nesse caso, bastante, ele tem que ser invariável, assim como muito é invariável, tá? Se eu digo assim, uma pessoa está muito bem, o advérbio muito aparece no singular, assim como bem aparece no singular. Agora, se eu digo 20 pessoas estão o quê? Muito bem, do mesmo jeito. Então, os advérbios eles não variam em plural, concordando com as palavras em geral. Então, isso aí é uma das características do advérbio que vai diferenciá-lo bem legal, tá certo? Então, eu estou muito bem. Advérbio de negação. Não, nunca, jamais, de modo algum. Então, veja. Quando eu digo não, eu estou usando um advérbio de negação. Quando eu digo nunca, eu estou nunca no sentido de que você já foi à Lua? A resposta é nunca. Isso é uma negação, tá? Jamais fui à Lua. Então, aí, negação. De modo algum, o que é isso aqui? Uma locução adverbial. Essa locução, 3 palavrinhas que têm o valor de um advérbio de negação, tá? Advérbio de afirmação, sim, certamente, de certo e com certeza. Outra locução adverbial aqui. Advérbio de dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, e a lista é muito mais, tá? Advérbio de frequência, sempre, frequentemente, nunca e outras mais que existirão por aí, tá? Então, quando vocês encontrarem as palavras lá, que darão ideia de circunstância, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida ou de frequência, vocês estarão diante de advérbios. Heriberto, essas são as principais formas. Existem outras? Existem outras sim. Existem advérbios de causa, existem advérbios de companhia, existem advérbios de frequência, eu já coloquei aí de frequência, né? Então existem outros tipos de advérbios também, que quando vocês forem aprofundar mais os estudos e forem vendo aí nas atividades. Esses são os principais, porque o meu objetivo aqui é que você saiba identificar onde estarão os advérbios, tá certo? Na lista de exercícios que vocês poderão ter acesso, assim que vocês conseguirem ver esse vídeo, poderão ter acesso a essa lista de exercícios, nós teremos esses advérbios aí aparecendo nas frases e vocês poderão identificá-los e treinar isso para que você não só entenda, mas aprenda o conteúdo, tá? Lembre-se de uma coisa, você entende aquilo que você ouve, mas você só aprende aquilo que você faz. Então, vamos estudar?